E se você pudesse transferir todos os riscos da sua vida para uma outra pessoa ou para uma outra empresa? Isso seria legal? Pois é, hoje eu vou falar para você sobre mercado futuro e como essa ferramenta pode ajudar você no mundo dos investimentos. Eu sou Roberto Francischini, profissional do mercado financeiro há mais de 30 anos e estou aqui para te ajudar a conquistar a liberdade financeira, te dando informações, conhecimentos para que esse caminho seja mais fácil, mais simples e mais rápido para você. Então vamos lá, fica até o final do vídeo, acompanha, se você tiver dúvidas, anota, para no final do vídeo você fazer seu comentário ou depois me mandar um direct. Se você já quiser, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal para sempre receber as notificações de quando eu lançar um novo vídeo. Se você tiver no podcast, pode entrar em contato comigo lá no Instagram, @roberto.francischini. Me manda uma mensagem, me manda sua dúvida, sua sugestão, sua crítica. Eu tenho recebido alguns comentários muito bacanas a respeito do conteúdo do mundo dos investimentos, pessoas começando a engajar, começando a curtir. Isso tem me deixado muito contente. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelas mensagens. E vamos ao que interessa. Hoje é uma segunda de carnaval. Você, não sei que dia você está ouvindo isso, que dia você está assistindo isso, mas hoje é uma segunda de carnaval. Estamos aí em plena metade do feriado, mas aqui é dia de trabalhar. Eu escolhi falar sobre mercado futuro, né? Dentre a semana, no episódio anterior, na semana passada, eu falei sobre investimentos. Na semana passada eu falei sobre educação financeira para crianças, o porquê que isso era importante e porquê que isso não era importante, um assunto um pouco menos técnico, e hoje a gente volta para investimentos raízes, né? Primeira coisa, o que é mercado futuro? Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, se você não ouviu falar. Se você está no mundo dos investimentos ou está querendo começar no mundo dos investimentos, você, se ainda não ouviu falar, vai ouvir falar, alguém vai te mostrar, ou você já ouviu falar e não sabia exatamente o que é. Mas enfim, mercado futuro é uma ferramenta importantíssima no dia a dia no mundo dos investimentos, e eu vou tentar destrinchar isso aqui para você hoje, para você entender como isso pode te ajudar a montar sua carteira, proteger, a ter melhores resultados, enfim. E para começar, vamos falar sobre o que é, né, o mercado futuro, para que serve, quem pode investir, enfim. O mercado futuro nada mais é do que quando as pessoas, players do mercado, operam, né, negociam compra e venda de um produto, né, de um produto financeiro, do qual eles acordam um preço hoje para algo no futuro. Então, por exemplo, o dólar futuro, por exemplo, ele tem um preço, o dólar comercial hoje, ele tem o preço, vamos chutar aí, R$4 redondo. Quanto custaria o dólar daqui a um mês? O dólar daqui um mês no futuro, né? Daqui 30 dias. Ele custa um preço X. Quanto custaria o dólar daqui a 3 meses? Daqui 6 meses? Daqui a um ano? Como é que a gente consegue medir esses valores se não tiver um mercado regulado, um mercado padronizado, um mercado onde todos possam ver as mesmas informações, onde todos possam enxergar as cotações de preço para poder entrar e comprar ou vender esse tipo de ativo? Então, é um mercado onde a gente negocia produtos financeiros, agrícolas, de energia, aí tem vários tipos, a gente vai falar sobre eles, mas produtos para poder saber o preço dele no futuro, né? Isso assim, bem simples, tá? Eu sempre tento simplificar ao máximo a linguagem para que a gente não fique viajando muito em termos técnicos, em coisas mais viajadas, que também tá certo, não tem problema nenhum, mas o objetivo aqui é atingir sempre as pessoas que têm menos conhecimento, as pessoas que não conhecem o assunto. E assim, para a gente começar,
Primeiro eu queria deixar esse conceito enraizado, né, de que é o preço de um produto no futuro a partir de um preço atual. Então o dólar hoje tem um preço, daqui 30 dias tem outro, daqui 60 dias tem outro, e normalmente maior. Né? Por quê? Porque no caso específico do dólar, você está lidando com uma moeda em que quanto mais incerteza a gente tem, né? Ou seja, como é que você vai saber quanto está o dólar, quanto está o índice daqui a um mês? Você tem muito pouca certeza sobre essas informações, sobre esse tipo de informação. Então, a incerteza é um componente de preço. Ele faz o preço ganhar uma gordura a mais. Fora os juros, fora outras variáveis que fazem com que, no caso específico do dólar, por exemplo, né, a gente tem várias outros produtos, faz com que o preço do dólar, por exemplo, fique mais caro daqui a 30 dias, 60 e assim por diante. E é importante a gente conhecer alguns conceitos básicos antes da gente iniciar. O primeiro deles é o conceito de commodity, né, que é commodity agrícola, commodity de energia, enfim, que são produtos que são negociados em bolsa, né, e que são padronizados, ou seja, tem um contrato padrão com uma quantidade especificada, com uma especificação, seja de qualidade, seja técnica, seja de tamanho de produto. É um contrato padronizado em que não há flexibilidade em alterar aquele modelo, aquele padrão, e que é negociado em bolsa. Então, por exemplo, nas bolsas pelo mundo afora são negociados produtos de commodities agrícolas, por exemplo, que é uma área que eu tenho também um pouco de familiaridade. Vamos falar do milho. O milho é uma commodity agrícola. Então, o preço do milho ele é estipulado por bolsa. O que quer dizer isso? Existe uma bolsa em que os preços são negociados e aquele preço serve como formação de preço em toda a cadeia do milho. Então, lá na Bolsa de Chicago, por exemplo, que é onde o milho, é onde as pessoas acompanham melhor, o mundo acompanha a cotação do milho, China, Estados Unidos, Brasil, lá existe uma cotação em que é negociado contratos de milho futuro e a partir dali, aquele preço, o mundo inteiro conhece, todas as pessoas veem aquele preço e a partir daquele preço, os preços começam a ser formados nos países, no Brasil, na China, na Europa e assim por diante. Então, a partir de um preço inicial, de um preço onde aquela commodity é negociada, forma-se preço no mundo inteiro. Isso vale para, você já deve ter ouvido falar do petróleo, você já deve ter ouvido falar da soja, do próprio milho, açúcar, até suco de laranja é uma commodity. Então, assim, são produtos que são negociados em bolsa, agrícolas, de energia, financeiros, são negociados em bolsa, em que o preço ele serve como padrão e como parâmetro para todos os países, para todas as pessoas e para todos os players daquele mercado. Pode parecer um conceito meio complexo, mas é mais simples do que parece, tá? Então, assim, é bom entender o que é uma commodity, tá? Outro conceito, antes da gente continuar, que é bom entender, é o conceito de hedge, né? Um termo em inglês, H-E-D-G-E, hedge, que tem como função proteção ou seguro, né? Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo bem simples. A maioria das pessoas já fez hedge e nem sabia que estava fazendo hedge, ou nem sabe que está fazendo um hedge. E eu sempre uso esse exemplo como um exemplo de hedge, como um exemplo de proteção, como um exemplo de como funciona na bolsa, como seria a mesma situação na bolsa, que é o seguro. Quando você faz um seguro de carro, por exemplo, vamos falar do seguro mais simples e que muita gente tem, o que você está fazendo? Você está fazendo um hedge. O que é isso? Você está fazendo uma proteção do seu carro.
que isso significa? Você está dizendo assim, olha, eu vou pagar para a seguradora um valor X todo ano para garantir que a seguradora compre o meu carro em qualquer estado, caso dê algum problema. Então, se ele tiver queimado, a seguradora vai comprar e vai pagar o preço estipulado na pólice. Se o meu carro for roubado, a seguradora vai comprar o meu carro pelo preço estipulado na pólice. Se o meu carro sofrer um dano muito grande, sofrer uma perda total num acidente ou numa batida, a seguradora vai comprar o meu carro pelo preço que está estipulado na pólice. Então você fez um hedge, fez uma proteção, fez um seguro de um bem, né? Isso pode acontecer e você pode fazer esse tipo de operação com uma produção agrícola, com a sua produção de milho, com a sua produção de soja, com a sua produção de açúcar, etanol, com a sua carteira de ações. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você pode fazer proteção, pode fazer hedge da sua carteira de ações. Então, esse é o conceito de hedge. Eu gosto sempre de usar esse conceito do seguro, esse exemplo do seguro, para que você entenda na prática como é que isso funciona, como a gente já faz isso sem saber, sem entender, sem saber que isso é um hedge, né? Outro conceito que é bom a gente entender é o conceito de alavancagem, né? Alavancagem, todo mundo já deve ter ouvido esse termo, ou se não ouviu, sabe o que é o efeito alavanca, né? Que no mercado financeiro significa o quê? Significa você estar operando um valor acima daquilo que você já possui, de forma bem simples. Então, é você, por exemplo, ter R$1.000, né? Vamos supor que você tenha R$1.000 na sua conta na corretora, e com esses R$1.000 você consegue comprar um ativo de R$10.000, por exemplo. Então, com R$1.000, você opera e negocia um ativo de 10, ou seja, você está alavancado em 10 para 1, ou seja, uma alavancagem grande. E o que isso significa? Significa que você tem a oportunidade de negociar uma quantidade maior de ativos, né, uma quantidade maior de dinheiro com menos recurso. Isso é muito bom, mas pode ser também muito ruim. Vai depender da sua gestão de risco, vai depender das circunstâncias, vai depender do mercado que você atua e da forma como você atua. Mas é importante a gente entender esse efeito e esse conceito de alavancagem, tá? Ele é muito importante porque todos os contratos futuros trabalham com alguma alavancagem. Algumas mais, outras menos, né? Algumas 5 para 1, outras 3 para 1. Enfim, quando você for operar o contrato, é bom você entender isso, porque o lucro ou o prejuízo da sua operação não vai ser sobre os R$1.000 que você tem na mão, vai ser sobre os 10 mil que você está operando. Então você pode rapidamente ter um lucro absurdo, como também ter um prejuízo muito grande. Em muitos casos, em casos extremos, você pode finalizar a sua operação devendo, né? Ao finalizar a sua operação, você começou com 1.000 e vai terminar a operação devendo 1.000. Isso é possível no mercado futuro, então é preciso ter cuidado, é preciso ter conhecimento para operar nessas circunstâncias. E para que serve o mercado futuro, né? Então a gente falou aqui do que é, alguns conceitos iniciais básicos. E para que serve o mercado futuro? Por que ele existe? Para que ele está aí? Ele serve para várias coisas, tá? Mas ele pode servir para te proteger, né? No caso, para fazer hedge. Pode servir para lucrar, se você for alguém que tenha um domínio de algum mercado específico e goste de um pouco mais de risco. Enfim, você pode operar mercado futuro para ganhar dinheiro, puro e simples, né? Com uma estratégia de compra e venda para ganhar as variações de preço. Mas ele nasceu, né? O mercado futuro nasceu na sua origem com o objetivo final de proteção. Proteção de agricultores, principalmente agricultores lá no passado, né? Então, mas ele serve também para lucrar. Ele serve
principalmente, e aí a gente começa a aprofundar um pouquinho mais o assunto, ele serve para você diminuir as incertezas daquilo que você está, né, tá operando. Eu vou dar alguns exemplos. Serve para você transferir o risco, ou seja, eu até comecei o vídeo perguntando se você pudesse transferir o risco para outra pessoa de qualquer coisa, se isso seria bom ou ruim. Aliás, no exemplo do seguro, é exatamente isso que você faz. Você paga um dinheiro, você paga um valor anual e transfere o risco de perda do seu carro para a seguradora. Olha, se qualquer coisa acontecer com o meu carro, esse risco não é meu, esse risco é da seguradora. Não importa o que aconteça, a seguradora vai cobrir o meu prejuízo. Então você está transferindo o seu risco para a seguradora em troca de um valor que você paga para ela anualmente. Então você consegue fazer isso com uma produção agrícola de milho, com uma produção agrícola de soja, com cabeças de gado, com café, com petróleo, enfim, com dólar, com índice Bovespa, falando assim dos principais que eu vou focar mais aqui na nossa conversa de hoje. Então, você consegue se proteger, você consegue diminuir as incertezas, por quê? Porque se você não sabe, né, você suponha que você é um comerciante ou um exportador, você produz alguma coisa e vende esse produto que você faz, esse produto que você produz, você vende para fora e tem uma receita a receber em dólar, né? Ou seja, você vendeu hoje para receber daqui 30 dias do seu cliente em dólar, né? Ele vai te pagar em dólar. Você vendeu 100 mil dólares. Como é que você sabe daqui 30 dias quanto vai estar a cotação do dólar? 100 mil dólares hoje, né? Vamos arredondar o dólar aqui só para efeito didático, 100 mil dólares hoje está valendo R$4. Então, quando você fez a venda, você tinha 400 mil reais para receber do seu cliente. Daqui 30 dias, o dólar pode estar 3,50. Né? Você não sabe quanto vai estar o dólar daqui 30 dias. Ele pode estar mais alto ou pode estar mais caro. Se ele estiver mais barato, você que produziu, fez uma venda, perdeu, por exemplo, 50 mil reais só na variação do dólar. Você perdeu margem, né, na venda do seu produto que tinha uma margem X de lucro, você deixou um pedaço dessa margem virar pó só na cotação do dólar. Então, se no ato da venda, né, na hora que você fez a venda para o seu cliente, 100 mil dólares a R$4, você for na bolsa, por exemplo, e fizer uma venda de dólar, ou seja, a mesma quantidade que você fez para o seu cliente, você vai lá na bolsa e se protege, você garante que você vai receber 400 mil reais no final de 30 dias. Então você tá eliminando a incerteza da cotação do dólar. Você está eliminando esse risco, você está transferindo esse risco para a bolsa, está transferindo isso para outra pessoa que tá vendendo esse dólar para você. Então, veja que não é uma ferramenta meramente especulativa. Pode ser especulativa se você quiser operar o dólar, operar um mini dólar, operar o dólar na bolsa para ganhar aquelas variações, tá tudo bem, ótimo. Se você precisa de método e controle de risco para gerenciar suas posições, para não tomar muito prejuízo, tá tudo bem, você pode fazer isso. Mas a natureza da operação, o motivo pelo qual os mercados futuros surgiram foram para situações como essa, para diminuir incertezas, transferência de risco, para que as pessoas que produzem, as pessoas que fazem negócio, consigam ter uma previsibilidade de preço, principalmente, de qualquer coisa, preço de soja, preço de milho, preço de dólar, preço de petróleo, seja lá o que for, tá? Então, é para isso que o mercado nasceu, é para isso que ele serve na sua essência e é na maioria das vezes para isso que ele é negociado. Então tem muita gente na bolsa fazendo as suas proteções de dólar, de milho, de soja, de boi, né? Então você pode fazer isso, por exemplo, com boi também, né? Você tem agora um plantel de boi
e o preço do boi está R$ 200, né? E você quer aproveitar esses R$ 200 porque você acha que esse preço está bom, esse preço vai pagar suas contas, vai te dar lucro, e você não sabe se daqui 30 dias vai estar 200 ou se vai estar 150, a gente não sabe. Então você pode diminuir essa incerteza, você pode eliminar essa incerteza indo na bolsa, fazendo o contrato futuro de boi, garantindo o seu preço, e você transfere esse risco, transfere essa incerteza para frente, né? Empurra ela para frente e você não tem mais isso. Então é para isso que serve o mercado futuro, tá bom? Bom, já sabemos o que é, já sabemos para que serve. Agora, quem pode investir no mercado futuro? Qualquer pessoa. Não existe restrição para você investir no mercado futuro. Qualquer pessoa, do iniciante ao avançado, pode investir no mercado futuro. Claro que você precisa analisar se isso está de acordo com o seu perfil. Se você for um produtor ou alguém que queira fazer alguma proteção de dólar, alguma coisa assim, você precisa ver na sua corretora quais são os processos para poder liberar esses produtos para você operar no seu home broker, por exemplo. Pode ser que você precise pedir liberação, ou pode ser que você precise refazer a sua ficha de perfil, porque tem algumas corretoras que não permitem que você opere esse tipo de contrato se o seu perfil for conservador, por exemplo, então não deixam você operar. Então procure saber na sua corretora como é que isso funciona, mas se você tiver um perfil conservador, basta você ir lá preencher de forma que dizendo que você conhece os riscos, dizendo que você sabe da natureza da operação, e está tudo bem, você pode operar. Você precisa, obviamente, ter dinheiro para fazer isso e precisa ter conhecimento para fazer isso. A corretora vai exigir que você tenha conhecimento, que você assuma as responsabilidades, porque, por natureza, contratos futuros têm um risco maior de operação, não à toa, principalmente por conta da sua alavancagem, né? E por isso as corretoras tomam esses cuidados para que as pessoas não comecem a operar sem saber o que está fazendo e de repente tem prejuízos grandes e aí o cenário fica bem ruim. Então pode ser para qualquer pessoa, você pode operar contrato futuro a hora que você quiser, basta seguir essas orientações que eu falei. Agora vamos a algumas características, né? Características do mercado futuro, dos contratos, né? A gente chama essa forma de fazer negócio de contrato. Eu comprei ou eu vendi X contratos de boi, X contratos de dólar, X contratos de índice. Então a gente fala contrato. E por que a gente fala contrato? Porque é um contrato. Se você for na bolsa, por exemplo, na B3, for lá no site, procurar mercado futuro, você vai ver lá que tem vários produtos, e aí você pode procurar contratos negociados. Os contratos que tem na bolsa, né? Vai ter vários. Aí você consegue abrir um PDF, vai ter lá um contrato, um documento escrito dizendo o que é o produto, qual é a cotação dele, qual é o tamanho, se ele tem entrega física ou liquidação financeira, tem lá todas as condições do contrato, tá? Por isso que a gente chama de contrato, porque ele realmente na essência, um papel, um contrato, em que você está comprando ou vendendo ele de acordo com a sua necessidade. Eles são sempre negociados em bolsa, tá? Na Bolsa do Brasil, na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Londres, enfim, dependendo do produto, ele pode ser negociado em vários lugares. Então você tem cotação de milho nos Estados Unidos, em Chicago, tem cotação de milho aqui no Brasil. É óbvio que eles estão interligados, né? Então se o milho sobe no mercado principal, na praça principal, onde ele é cotado, onde o mundo inteiro negocia aquele ativo, que é na Bolsa de Chicago, por exemplo, ele vai refletir nas cotações do milho aqui na Bovespa BMF, né? Que hoje a gente chama de B3. Né? Quando eu falar B3 aqui, leia-se Bovespa /BMF, que hoje é uma empresa só.
Então, são negociados em bolsa. Não tem jeito de você comprar contratos futuros padronizados dessa natureza fora de bolsa. Aliás, essa é a essência da bolsa, né? Regular e promover um ambiente de negociação estruturado, padronizado, com processos e segurança para que a gente possa transacionar ativos financeiros de qualquer ordem. Tá? Isso está incluído o mercado futuro e os seus contratos. Então, como eu já falei, os contratos são padronizados, né? E o que essa padronização traz para a gente? Por que a padronização é benéfica? Quais são as vantagens? Primeiro, porque agiliza, né? Torna a negociação simples, né? Porque eu já sei o que a gente está negociando, o fulano lá no Amapá sabe, está negociando o mesmo produto, a gente não precisa ficar negociando entre a gente detalhes de contrato, é aquele padrão, todo mundo, o mercado inteiro já sabe o que é, então a gente não fica discutindo o contrato em si, a gente só discute preço, quanto que ele quer comprar, quanto que ele quer vender e acabou, porque o produto todo mundo sabe como é que é. E normalmente esses contratos são elaborados de uma forma que atende a maioria do mercado. Então, um contrato de soja, um contrato de milho, um contrato de boi, eles são padronizados o máximo possível de acordo com o mercado real de soja, de milho e de boi, né? Para que os agentes que estão no mercado físico, que estão lá negociando boi, que estão negociando café, que estão negociando soja, se sintam à vontade, confortáveis de operar na bolsa, de operar um produto na bolsa que faça sentido, né? Não adianta a bolsa lançar um contrato com um contrato Frankenstein que não faz sentido para ninguém, as pessoas simplesmente não vão operar, né? Então, essa padronização ela é benéfica, ela agiliza e facilita demais o processo. A gente tem... Agora eu vou começar a destrinchar um pouquinho do mercado nacional. O que a gente tem aqui no mercado nacional? A gente tem contratos futuros financeiros, a gente tem contratos futuros agrícolas, né? Em outros lugares do mundo tem de energia, como petróleo, enfim. Mas a gente vai se concentrar a partir de agora em contratos futuros financeiros e agrícolas negociados aqui na B3, aqui no Brasil. Tá? E o que contém um contrato? Né? Quando a gente fala de um contrato, o que tem lá dentro? O que tem estipulado lá dentro? Primeiro, ele tem um ativo-objeto, que nada mais é o produto. Né? Então, o ativo-objeto de um contrato de soja é soja, é soja. O ativo-objeto de um contrato de milho é milho. O ativo-objeto de um contrato de boi é boi. É claro, aí vai ter as especificações daquele boi, quantas arrobas. No de milho vai ter a quantidade, vai ter o jeito, né, o jeito que ele é negociado, a unidade que ele é negociado, se é saca, se é tonelada, enfim. Então vai ter o ativo-objeto. E a gente tem contratos de ações, mercado futuro de ações, de índices, de moedas, de commodities em geral, né? De juros, né? Tem de juros também, dá para negociar juros na bolsa, taxa de juros. E lá dentro do contrato a gente tem que ter obrigatoriamente qual é o tamanho deste contrato, quantas sacas de milho esse contrato se refere. Especificamente o contrato de milho são 450 sacas de 60 quilos, por exemplo. Quantos bois tem que ter no contrato de boi? Quantas sacas de soja tem que ter no contrato de soja? Então, tem que estar lá estipulado o tamanho desse contrato, tá? A variação mínima. O que é variação mínima? Se ele é cotado em reais, a variação mínima é de 5 em 5 centavos ou é de 1 em 1 centavo. Então, é a variação de preço mínima que aquele contrato pode ter. Que mais? O lote padrão. O que é lote padrão?
A gente tem um contrato que tem essas especificações, mas pode ser que a bolsa estipule que, por exemplo, você só possa comprar de 5 em 5. Você não pode comprar um, você não pode comprar dois, você tem que comprar de 5 em 5, múltiplos de 5. Tem contratos que é de 5 em 5? Tem. Tem contratos que é de 1? Tem. Como é que você vai saber disso? Entra no site da bolsa, baixa o PDF, lê lá, que vai ter essas especificações certinho. Mas o que eu estou dizendo é, o que você vai encontrar dentro de um contrato? Ativo objeto, tamanho, variação mínima, lote padrão, né, o lote que você pode negociar, o vencimento, né, que é uma das coisas mais importantes do contrato, é o vencimento. Então, quando vence o contrato de milho? Eu comprei um contrato futuro de milho com vencimento em setembro de 2020, por exemplo. Então, lá perto do dia 15 de setembro, ele vai vencer. E lá dentro do contrato tem escrito direitinho quando vence, quando o vencimento cair num feriado, o que acontece. Então tem as cláusulas explicando certinho quando é o vencimento, qual é o último dia de negociação, enfim, tudo lá direitinho. Só que o vencimento é muito importante, né? Quando você vai comprar ou vender um contrato de mercado futuro, de milho, de soja, de boi, de café, de soja, de milho, índice, dólar, seja lá o que for, todos eles vão ter um vencimento. Então, não é como uma ação que você compra, você pode comprar uma ação hoje e ficar com ela para o resto da vida. Se aquela empresa existir para o resto da vida, você pode ficar com aquela ação para o resto da vida sem que nada aconteça. No mercado futuro, não. Você comprou um contrato que vence em setembro, chega em setembro, ele deixa de existir, ele vira pó, né? Então, você liquida e faz a liquidação financeira ou física, né? São poucos os casos em que a gente faz a liquidação, que pode ser feita liquidação física, que é permitido, mas ele deixa de existir, vai para o próximo mês, tá? Então, fica atento no vencimento. Aí a gente tem o tipo de liquidação, que eu acabei já falando aqui, que é liquidação financeira ou física. Suponha que você comprou um contrato de boi, tá? Comprou um contrato de boi de 330 arrobas. Liquidação financeira nada mais é do que a diferença financeira, né? Então, se você comprou a 100, chegou no dia do vencimento, ele está valendo 150, você vai receber aquele 50, o contrato vai deixar de existir, você vai ter recebido R$50 de ajuste, que eu já vou explicar o que é, você vai ter recebido os R$50 e acabou, o contrato vira pó, você recebeu a diferença do contrato em dinheiro, tá? Suponhamos que tivesse entrega física no mercado de boi. Como é que isso? Você pode dizer para a bolsa, fala, bolsa, eu não quero liquidação financeira, eu quero liquidação física. Então, a bolsa vai ter lá os seus frigoríficos ou os seus confinamentos credenciados, e você poderia retirar o produto naqueles locais determinados. Então, eu comprei boi na bolsa e eu quero liquidação física, ou seja, eu quero produto para mim, tá? Eu vou lá e pego o produto para mim. Hoje, aqui no Brasil, a liquidação física quase não existe. Em alguns produtos que existe a possibilidade, quase ninguém faz liquidação física. Eu diria que mais de 95% dos contratos é um chute, né? Eu não tenho esse dado exato, depois eu posso até ver isso, mas é um chute deve ser bem próximo da realidade de que mais de 95% das liquidações são financeiras, tá bom? Ou seja, a pessoa quer a diferença financeira entre o que ela comprou ou o que ela vendeu e o preço de mercado no dia do vencimento, tá? São alavancados, tá? Então, por via de regra, todos os contratos futuros são alavancados. Eu já expliquei lá o conceito de alavancagem. Como é que você vai saber o quanto ele é alavancado? Bom, você precisa saber o preço que está sendo cotado ali. Então, você pega o código do produto,
por exemplo, o código do mini índice e pega lá o preço, né, que está o valor do mini índice naquele momento, multiplica pelo tamanho do contrato, ele vai ter um valor. Vai ter um valor lá de, sei lá, 30 mil pontos, por exemplo, no índice. 30 mil reais, tá? Um contrato. Para operar este contrato, você precisaria, exemplo, né, não são dados reais, você precisaria de 5 mil reais. Né? Então, com 5 mil reais de margem de garantia, que eu também já vou explicar o que é, você conseguiria operar 30 mil. Então você tem uma alavancagem aí de 6, né? Aí 6. Então, são quase 6 para 1. Então você consegue descobrir isso vendo o contrato, né? Sabendo do preço dele, basta pegar o código do contrato, digitar lá no seu home broker para ver a cotação, e pegar aquela cotação, multiplicar pelo preço, você vai saber o tamanho do contrato. Em reais, quanto que aquele contrato vale, né? Qual é o valor daquele contrato. Por exemplo, vou dar mais um exemplo do milho. O milho é negociado em reais e o tamanho dele é 450 sacas. Então, se você digitar lá no seu home broker o código do milho, vai aparecer a cotação do milho que você quer. Suponhamos que seja 50 reais. 50 reais vezes 450 sacas. Isso vai dar um valor em reais. Esse valor em reais é o valor do contrato, é o tamanho do contrato financeiramente falando. E aí, para operar esse contrato, você vai precisar de uma margem de garantia, que é o quê? Margem de garantia nada mais é do que um calção, do que um valor que a bolsa estipula para cada contrato. Cada contrato tem uma variação aí de 5 a 15%, mais ou menos, sobre o valor do contrato, que a bolsa bloqueia. Não é um pagamento, não é um dinheiro que você está pagando para a bolsa, é um dinheiro que você está colocando como garantia da operação. Então você pega, no caso que eu dei agora do mini índice, você vai pegar 5 mil reais, vai depositar na sua corretora e vai operar o mini índice. Tá? Quando você comprar o seu mini índice, a bolsa vai lá na sua conta, pega 5 mil reais e bloqueia aquele valor, ou seja, você não pode mexer naqueles 5 mil reais enquanto você não finalizar a sua operação. Por que a bolsa faz isso? Por garantia, porque como a bolsa é contraparte na operação, ou seja, se por acaso você depositou aqueles 5 mil reais, não pagar a conta, a bolsa vai pagar a conta para a contraparte e vai cobrar isso de você, seja como for, tá? Na bolsa não existe inadimplência, não há nenhuma possibilidade de você comprar algum contrato futuro e não receber a sua parte, tá? Você pode ficar inadimplente com a sua corretora, você pode não ter o dinheiro para pagar, você pode ter feito uma conta errada, foi surpreendido por algum movimento que fora do padrão, enfim, você ficou devendo na corretora. Mas isso não quer dizer que a outra parte ficou sem receber. A bolsa vai executar sua margem de garantia, ou seja, você não pagou, a bolsa vai pegar aquela margem de garantia, vai usar para pagar a contraparte, e se ainda faltar dinheiro, ela vai cobrar de você. Na verdade, a corretora vai cobrar de você, vai executar você das maneiras cabíveis e legais para que você pague aquela conta. Mas a outra parte já recebeu o dinheiro. Então a margem de garantia é usada para, como o nome próprio já diz, para garantir a operação, para garantir que a contraparte vai receber aquele valor. Então, enquanto você não finalizar a operação, aquele dinheiro fica bloqueado como um calção. E é como um calção mesmo. Quando você vai comprar um imóvel, quando você vai fazer alguma coisa que necessita de uma garantia, você deixa um cheque de calção, alguma coisa assim. O objetivo final é o mesmo, a lógica é a mesma. Tá? Outra coisa bacana, uma outra característica que a gente tem nos mercados futuros é que a gente pode começar uma operação, e aí começa a ser, normalmente é contraintuitivo para os iniciantes, a gente pode começar uma operação na venda.
Porque só tem duas maneiras de você ganhar dinheiro no mercado futuro. Tá? Na vida, né? Não é no mercado futuro. Só existem duas formas de você ganhar dinheiro com venda. É comprando barato e vendendo caro, ou vendendo caro e comprando barato. Independente da ordem. Nós, né, normalmente temos como padrão, a gente sempre acha que precisa comprar alguma coisa para depois vender. Mas no mercado futuro, no mercado de bolsa, você consegue vender alguma coisa para depois recomprar esta coisa. Então, você tem uma caneta, né? Vamos para o nosso dia a dia, vamos trazer o exemplo para o nosso dia a dia. Suponha que você tem um carro aí, você tem um carro que vale 50 mil reais. Não, o carro não é um bom exemplo porque carro desvaloriza. Um relógio. Você tem um relógio bacana, um relógio que tem um certo valor, e você vendeu esse relógio para o seu cunhado por 10 mil reais. Suponha que seja um Rolex, tá? Um Rolex é uma joia, ele não desvaloriza, ele tem, né, um valor de mercado aí que, cara, não se perde. Pelo contrário, dependendo do valor, dependendo do relógio, ele até aumenta. Mas vamos supor que não exista variação de mercado nesse relógio. Você vendeu o relógio para o seu cunhado por 10 mil reais, tá? E aí, recebeu os 10 mil reais, botou esses 10 mil reais no bolso, foi gastar, ou foi poupar, foi fazer alguma coisa. Tempos depois, suponha que aí 3 meses, 5 meses, 6 meses depois, seu cunhado te procura e fala, cara, você não quer recomprar aquele relógio de mim, não? Me apertei, não poderia ter gasto aquele dinheiro agora, tô meio apertado, você não quer recomprar? Você fala, eu te vendi o relógio porque, cara, eu já não estava querendo mais, não fazia mais sentido para mim. Aí seu cunhado fala, pô, mas e se eu te vender por 5 mil reais, você não recompra? Aí você, se você me vender por 5 mil, talvez eu recompre. Por quê? Porque você viu uma oportunidade de ganhar aí, né? Você está recomprando uma coisa que você vendeu por 10 mil. Na prática, você lucrou 5 mil, né? Você continuou com bem e ainda lucrou 5 mil, né? É a mesma coisa no mercado futuro. Você pode começar a sua operação na venda. Você pode começar vendendo soja, começar vendendo milho, vendendo boi, vendendo dólar, vendendo índice, tá? Essa é uma característica muito bacana e que é contra-intuitiva. Normalmente as pessoas não conseguem assimilar bem no começo da sua vida no mercado futuro de que você pode começar na venda. E começar na venda tem vários benefícios, porque você pode se proteger de uma queda, você pode ganhar dinheiro na queda, então eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Importante que você entenda que os contratos, né, eu já falei disso aqui, mas vou reforçar, que normalmente as corretoras vão exigir que você tenha um perfil agressivo para operar, que você tenha conhecimento, né? Então por isso que você está aqui, por isso que você está estudando, né? Depois que você estiver aqui, você vai continuar estudando, vai mandar sua pergunta, vai mandar suas dúvidas para conhecer um pouco mais esse mercado. A bolsa sempre serve como contraparte, também já falei sobre isso, ou seja, não existe risco de você de você não receber alguma operação da bolsa. Se você ganhou dinheiro na bolsa, não importa a variação que deu, a bolsa vai honrar aquele compromisso com você, tá? E você pode... muita gente também pergunta o seguinte, eu estou operando aqui mini índice com vencimento abril, né? E eu preciso ficar com esse mini índice até abril? Eu comprei ele, eu tenho que esperar até abril para vender? Não. Você pode negociar esse ativo a qualquer momento até o vencimento. Então você pode vender, recomprar, vender, recomprar, vender, recomprar até a data de vencimento. Então isso é muito bacana. Normalmente os contratos futuros na bolsa tem bastante liquidez, então você consegue sair ou entrar na operação a hora que você julgar conveniente para você, tá? E como são negociados esses contratos?
Como é que você conseguiria negociar esses contratos? É muito simples, muito fácil, na verdade não tem diferença nenhuma. Tá? Você vai conseguir operar pelo seu home broker, pelo seu celular, eu não sei qual corretora que você trabalha, corretora você usa, mas operacionalmente falando, é a mesma forma. Tá? Você só precisa entender que a bolsa vai pegar um dinheiro da sua margem de garantia, tá? Você precisa ter esse dinheiro para essa reserva, para a bolsa reservar como calção, verificar na sua corretora aquela questão, se está liberado para você operar. Se tiver liberado, você só vai pegar o código do produto, né, que você quer, colocar no seu home broker, apertar o botão de comprar e vender. Da mesma forma que você compra uma ação, na mesma ferramenta, do mesmo jeito, sem interferência de ninguém, você pode operar através das suas ferramentas que você usa aí no seu dia a dia, beleza? Outra coisa que eu acabei, devia ter falado um pouquinho antes, os contratos eles são ajustados diariamente. O que isso significa? Significa que todos os dias a variação de preço, se subiu ou se caiu, no fechamento do dia, a bolsa vai creditar ou debitar aquele valor na sua conta na corretora. Então, suponhamos, você comprou lá o milho, comprou o milho a R$30 e no fechamento ele fechou o mercado a R$31, certo? Então você comprou a 30, fechou a 31. Em tese, você de um dia para o outro ganhou R$1, né? A bolsa vai pegar esse R$1, né? Vai multiplicar vai ver quantos contratos você tem. Você tem 10 contratos e ganhou R$1 em cada um, então você ganhou R$10 vezes a quantidade de sacas de cada contrato. Então 10 vezes 450. Então você vai ganhar R$4.500 de ajuste, ou seja, o seu patrimônio aumentou R$4.500. O que a bolsa faz? Ela acredita isso na sua conta no mesmo dia. Então você vai receber R$4.500. No outro dia, a sua posição, né, o seu patrimônio começa como se o preço do milho valesse R$31. Se o milho cair para 30 no fechamento daquele segundo dia, do dia 2, ele cair para 30 novamente, o que vai acontecer? Você tinha um produto que valia 31 e fechou valendo 30. A bolsa vai fazer a mesma coisa, só que na posição contrária. Vai tirar aquele R$1 da sua conta e transferir para quem estava vendido na posição. Então esse ajuste de patrimônio é feito diariamente. Tá? Todos os dias vai entrar ou sair dinheiro da sua conta. Tá? Vai vir a nota de corretagem, você vai ver lá a nota de corretagem, vai ter o valor do ajuste. Por isso é importante você entender que não é como as ações. As ações, o que acontece? Você compra hoje, né? 2020, compra uma ação da Petrobras que vale R$10, né? Sempre preços hipotéticos aqui, vale R$10. Se amanhã ela estiver valendo 20, você não recebe aquele valor em dinheiro na sua conta. Você só recebe se você vender as ações naquele dia, né? No mercado futuro é diferente. Você recebe ou paga a diferença todos os dias. Isso a gente chama de ajuste diário, tá bom? Então é importante, é um mecanismo diferente de patrimônio aí para você acompanhar o seu patrimônio. É importante você saber disso. Por quê? Porque além do dinheiro de margem de garantia que você precisa ter para calção, você precisa ter um saldo financeiro em conta para eventuais ajustes negativos na sua conta, tá bom? Quais são os principais contratos futuros negociados na bolsa aqui no Brasil? Vou dar apenas alguns exemplos. A gente tem os agrícolas, né? Eu já falei quase de todos eles aqui em algum momento, que é o boi gordo, milho, soja, café, né? A café arábica e agrícola, acho que só. Aí tem os financeiros, que aí tem os de índice, né? O de índice financeiro, de ações. A gente tem índice Bovespa, o índice cheio, o mini índice e o índice SP500, que se refere
ao índice da Bolsa de Nova York. Temos ainda de moeda, dólar, dólar cheio, dólar mini, tem outras moedas, mas eu vou me ater aqui àqueles principais, né? Dólar cheio, dólar mini e juros, né? Então a gente tem esses contratos negociados. E eles, obviamente, como eu falei lá no começo, eles vão servir para você proteger, especular, lucrar, ou fazer o seguro da sua produção, enfim. O importante é que você saiba que se você está na cadeia do boi, você tem ferramentas para se proteger. Se você está na cadeia do milho, você tem ferramentas para se proteger. Se você está na cadeia do café, tem ferramenta. Se você é exportador, se você é importador, se você lida com viagens, você tem como lidar com dólar, né? Se você tem filho no exterior, você tem como lidar com dólar. Enfim, existem ferramentas que te ajudam no dia a dia, tá bom? Uma das coisas que eu acho mais legais, agora já indo para finalização do nosso papo aqui, é que você consegue proteger a sua carteira de ações, por exemplo. Você consegue proteger a sua exportação, você consegue travar a sua despesa em dólar. Suponha que você, em vez de ser um exportador, como eu dei lá no exemplo no começo, você seja um importador. Ou seja, você compra componentes, compra alguma coisa da China, compra alguma coisa dos Estados Unidos e tem despesas em dólar, né? Na hora que você fecha o contrato até o pagamento, você fica com um período aí de incerteza que pode te prejudicar, pode te ajudar em algumas vezes, mas pode te prejudicar, né? Então, o mais legal, o que eu acho mais bacana, são as formas que a gente tem de proteger o nosso negócio, a nossa produção. E como é que a gente faz para proteger uma carteira, por exemplo? Eu entendi até, né? Você pode estar pensando, eu entendi, beleza, eu tenho boi, eu tenho milho, eu consigo proteger. Mas se eu tiver ações, como é que eu protejo a minha carteira? É para isso que existe o índice, né? O índice, o mini índice Bovespa na bolsa. Muita gente gosta de fazer trade com índice dólar, gosta de comprar e vender, aquela loucura de day trade e tal. Mas, como eu disse, a finalidade da criação desses produtos é com o objetivo de proteção. Então, vamos lá. Suponha que você tem uma carteira de ações ou uma carteira de fundos de ações que você está comprado, né? Ou seja, você está comprado em ações ou comprado em fundos. Como é que você faz? Você também está na incerteza, porque você não tem garantias, por mais que existam análises, cenários, perspectivas boas, perspectiva de bolsa 200 mil pontos, enfim, nada garante que ao final do ano a bolsa tenha lucro, nada garante de que a bolsa vá subir, nada garante de que algo extraordinário aconteça e de um dia para o outro a bolsa comece a despencar. A gente não sabe, a gente não tem essa certeza, tá? Bom, você está comprado em ações. Como é que você faz para se defender caso o mercado comece a cair? Caso tenha uma crise inesperada? Você pode vender índice na bolsa, né? Por quê? Porque se você vende, lembra que existe a maneira da gente ganhar, da gente entrar primeiro no mercado na venda, começar vendendo, né? Então você está comprado em ações, ou seja, se o índice Bovespa subir, claro que você não, muitas vezes a gente não tem na nossa carteira de ações exatamente o índice Bovespa na mesma proporção, né? Então, mais via de regra, se o índice está subindo, é porque a maioria das ações estão subindo. Se o mercado começa a cair, as suas ações que estão na sua carteira, que estão nos seus fundos, elas tendem a cair também, mais ou menos do que o índice. Se você vender o índice, né, lá no mercado futuro, pega lá mais ou menos quanto você tem na sua carteira. Eu tenho comprado, sei lá, 500 mil reais em ações. Eu pego o equivalente a 500 mil reais. Isso assim de uma maneira bem simples, tá? Existem maneiras mais exatas de a gente fazer isso, fazer esses cálculos, calcular a correlação entre uma ação e outra e tal.
com índice, para que a gente veja qual é a relação que a sua carteira tem com o índice, para saber se a gente opera mais, opera menos, tá? Mas, assim, a ideia é simplificar para você entender o conceito, tá? Saber que é possível fazer isso. A gente vai pegar lá o equivalente das suas ações, supondo como exemplo didático que as suas ações, para cada ponto que o índice subir, as suas ações subam também. Você vai pegar o equivalente ao valor financeiro e vai vender índice, vai vender mini índice, ou os dois, uma mescla dos dois. Por quê? Porque se o índice estiver caindo, o que vai acontecer? As suas ações e os seus fundos vão cair, você vai perder valor nas suas ações. Porém, como você vendeu o índice, você vai estar ganhando. Por quê? Porque se você vendeu o índice a 100 mil pontos e o índice começa a cair, caiu para 80 mil pontos, por exemplo, você ganhou 20 mil pontos de um lado e perdeu nas suas ações do outro. Então você acaba equilibrando um pouco o jogo, né? Você deixa de perder dinheiro no momento de crise, né? E isso é muito bacana, muito legal de se fazer, porque nem sempre a gente consegue ou quer sair das nossas posições em ações, né? E muito pelo contrário, tem gente que até aproveita o momento para poder comprar mais. Imagina que o seguinte cenário, vem uma crise grande dos níveis de 2008, 2009, por exemplo, em que as ações começam a despencar. Se você vender o índice, você vai perder ou não vai perder valor aqui na sua carteira, porque você vai estar protegendo, e ainda vai ter a oportunidade de comprar mais ações quando elas caírem, né? Ou seja, vai te dando a oportunidade de aumentar a sua carteira. A hora que o mercado estabiliza e volta, porque sempre volta, né? O mercado é feito de ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclos de marasmo, mas sempre existe um ciclo. Nada vai subir para sempre, nada vai cair para sempre. Uma hora essas ações vão deixar de cair, e se você aproveitou bem as oportunidades de se proteger e de ainda assim aproveitar para ir às compras e melhorar a sua carteira, fazer compras na baixa, a hora que o mercado parar de cair, você vai estar numa posição muito confortável e vai multiplicar o seu patrimônio absurdamente. Então, saiba que é possível proteger uma carteira de ações, tá? Através do índice, mini índice. Claro que é um pouco, né, como eu falei aqui, a gente precisaria sentar, analisar sua carteira, ver quais as melhores formas, mas dá para proteger. Não precisa se desesperar ou sair vendendo tudo em momentos de crise. Se você quiser vender, é uma estratégia, não tem problema nenhum, tá? Outro exemplo, até agora me ocorreu aqui, outro exemplo de proteção de dólar. Eu dei exemplo aqui de alguém que exporta, eu dei exemplo de alguém que importa, mas, por exemplo, você pode estar planejando uma viagem, né? Você pode estar planejando uma viagem para o exterior, pode ser em euro, pode ser em dólar, tá? Em que você não sabe, suponha que você vai viajar, você tem um planejamento, uma meta, um sonho de viajar, fazer aquela viagem para daqui 2 anos. Você está se planejando para viajar daqui 2 anos. Quanto vai estar o dólar daqui 2 anos? Não faço a menor ideia. Quem falar para você que sabe quanto vai estar o dólar daqui 2 anos está mentindo, né? Não sabe quanto vai estar. Então, você pode fazer o quê? Você pode ir se programando, comprando. Você pode comprar dólar físico, né? Ou seja, ir na casa de câmbio e comprar o dólar. Ou você pode ir no mercado futuro e comprar dólar. Enfim, dá para você planejar esse tipo de coisa também. Tá? É uma das maneiras. Para você ver como o mercado futuro, as possibilidades de uso da ferramenta são praticamente infinitas. Tá? E quais são as principais vantagens, né, que eu vejo do mercado futuro? Primeiro, são muito úteis em momentos de crise, né? Então, agora a gente não está em momento de crise. Então, qual é o momento? O momento é de conhecer a ferramenta, de saber como funciona, de entender, para não deixar para adquirir esse conhecimento em momentos de crise.
Tá? É bom que você entenda, que você conheça, saiba como funciona, quais são os contratos, a logística, saiba ler as notas de corretagem, para que em momentos de crise você já saiba usar. Aquele conhecimento já esteja na sua caixa de ferramenta para usar. Se você deixar para aprender isso em momentos de crise, a hora que você começar a aprender, o mercado já foi embora, você já perdeu dinheiro. Então é para isso que nós estamos aqui, para você conhecer a ferramenta, se naturalizar com ela, saber como funciona, saber como como é que ela vai funcionar também financeiramente na sua conta, como é que sai dinheiro, como é que entra dinheiro, como é que funciona a margem, quanto que eu preciso, enfim, conhecer tudo isso para que em momentos de crise você aproveite a ferramenta da maneira correta. Tá? É uma maneira de você diversificar, né? Você consegue diversificar os seus investimentos, você consegue operar, por exemplo, você com pouco recurso, você pode comprar o índice Bovespa inteiro, né? Apenas com a margem de garantia. É uma estratégia. Você pode comprar ETF, mas você pode comprar índice também. Claro, ele vai vencer a cada 2 meses, né? Que o índice Bovespa tem meses pares, ele vai vencer, mas você pode ir comprando aquele índice. Sempre que vencer, você pula para o outro, pula para o outro, pula para o outro. É outra estratégia. Mas assim, você consegue diversificar a sua carteira, por quê? Porque você consegue incluir coisas. Você tem uma carteira de ações, você pode incluir um ativo agrícola, você pode incluir um milho, você pode incluir uma soja, você pode incluir café, boi, você pode investir em boi sem ter uma fazenda, sei lá qual que é a sua expectativa, a sua ideia. Então assim, abre uma possibilidade de diversificação bacana e de possibilidades, né? E isso, obviamente, te dá a flexibilidade de movimentar a sua carteira, de colocar ativos da maneira que você quiser. E para finalizar, como é que você começa? Eu já falei sobre isso ao longo do caminho. O primeiro passo é esse que você está dando, conhecer, saber como é que funciona o assunto. Do que se trata, quais são os contratos, como funciona, como achar esses contratos na bolsa, como achar esses contratos no home broker. É bem simples, tá? Se você for no site da bolsa, no b3.com.br, você vai achar lá todos os contratos disponíveis, dentro daqueles que eu falei, os principais que eu falei, que são os mais negociados: boi, soja, milho, café, milho, índice, mini índice, dólar, mini dólar e juros. Se eu tiver bom de memória, falei todos aí. Esses são os principais. Existem outros? Existem. Tá? Mas esses são os de maior relevância, são os mais líquidos, são os mais operados. Tá? Tem o índice S&P também, que caso você tenha investimento fora, tem investimento nos Estados Unidos, por exemplo, você pode investir. Olha só como é que dá para diversificar sua carteira. Você pode investir em ações americanas sem sair de casa através do índice. É a melhor forma? Talvez não, mas dá para você fazer isso. Se você quiser, dá. Compra mini índice ou índice S&P 500. Ou seja, você vai estar acompanhando a Bolsa de Nova York aqui, através de um derivativo, vai ser liquidado em reais, não vai precisar mandar dinheiro para fora, enfim, é uma maneira. Né? Então conheça a ferramenta, estude, aprenda, né? Verifique na sua corretora como é que faz para você liberar, né? Se é que já não está liberado. Se você tem perfil agressivo, as chances são que eles já estejam liberados para você. Veja como é que faz para liberar. Comece a operar, mesmo que ainda não faça sentido, comece com pequenos testes. Veja qual é o ativo, qual é o contrato que faz mais sentido para você, ou aquele que você se familiariza melhor, e faça, compre um contrato, veja como é que funciona o ajuste, a nota de corretagem, como é que você vai se sentir quando tiver um ajuste negativo, positivo. Comece pequenininho para aprender, porque é só botando a mão na massa que você vai ter essa noção. Por quê? Porque eu já falei antes, é melhor você conhecer as ferramentas quando você não precisa delas. A hora que você precisa da ferramenta e você ainda vai aprender a usar, cara, não vai dar bom, tá? E uma coisa muito importante,
como é um instrumento alavancado, esses testes iniciais, eles vão servir para você entender essa alavancagem na prática, né? Se você entender que você está colocando R$1.000 e operando 10, muitas vezes a gente só entende isso na hora que leva um ajuste negativo na conta, né? Então entenda isso, entenda os seus sentimentos, porque isso é muito importante, os seus sentimentos em relação àquele lucro, àquele prejuízo, tá? E tome cuidado, né? Tome cuidado com a alavancagem. Por isso que é importante você começar pequeno, entendendo da maneira mais simples, para que você depois não seja surpreendido, porque a alavancagem ela é ótima quando está a seu favor. Quando está contra você, ela pode te sufocar. Então, faça um controle de riscos, um controle de risco financeiro rigoroso, para você não perder mais do que pode, né? Fique de olho nisso. Mas eu repito, só vai aprender a fazer isso botando a mão na massa, tá? E o maior risco da operação, de novo, é a alavancagem, tá? A alavancagem é o maior atrativo, né? Porque a alavancagem, quando você está ganhando, é ótimo, mas é o maior risco da operação. Então, de novo, batendo essa tecla várias vezes aqui ao longo do nosso bate-papo, tome cuidado com a alavancagem, fique esperto, controle bem esses riscos. Por quê? Para concluir, para fechar o nosso papo, mercado futuro é uma excelente ferramenta, né, para quem busca diversificação, para quem busca proteção e para quem busca novas oportunidades de investimento. É uma baita ferramenta, né? Se a gente souber usar, se a gente souber administrar, se a gente conhecer bem, ela é nossa amiga, né? A ferramenta é nossa amiga, vai nos ajudar muito, vai nos dar muitas alegrias. Agora, se usada para o mal, se usada com irresponsabilidade, as chances são de que você vai perder muito dinheiro, né? Existem histórias e histórias por aí de gente perdendo dinheiro, e você não vai ser essa pessoa. Você vai fazer a coisa direito, você vai aprender, vai entender, vai saber a lógica, conhecer a ferramenta, né, botar em prática, principalmente, comprar lá na sua conta um contratinho, para que você não seja essa pessoa e perca dinheiro, tá bom? É uma baita ferramenta, se você usar, vai dar bom resultado. Espero que tenha feito sentido. Eu sei que é um assunto complexo, o mercado futuro não é uma coisa simples no primeiro momento, não é algo que a gente bata o olho, entenda de cara. Por isso que eu quis passar um overview aqui, porque a gente poderia, e a gente pode até depois fazer um aprofundamento em cada contrato, falar do tamanho, ativo objeto de cada contrato, dar exemplos e tal. A gente pode até fazer isso, um para financeiro, outro para agrícola, mas a ideia hoje era fazer um overview, falar de como funciona esse mundo do mercado futuro, porque eu não sei qual é a sua origem, o que você produz, o que você não produz, qual é a sua ideia de investimento. Você pode gostar de boi, você pode gostar de milho. Então a ideia é ser genérico nesse primeiro momento, para que a gente vá aprofundando aí ao longo do caminho, tá bom? Se gostou, já sabe, deixa o seu joinha no vídeo. Se você estiver no podcast, vai lá no meu Instagram, @roberto.francischini, me manda um direct, fala comigo, me dá a sua sugestão, sua crítica. Se inscreve aqui no canal se você está vendo o vídeo, aperta o botão vermelho aí, porque assim você vai ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo, alguma coisa diferente, uma live, por exemplo. Você vai estar junto, vai receber o comunicado e a gente vai estar junto. E deixe seu comentário, tá bom? Semana que vem tem mais, não sei qual é o tema. Eu não tenho uma programação de temas antecipado, é sempre algo que eu acredito que faça sentido naquele momento, naquela semana. Semana que vem a gente conversa mais sobre um assunto sobre o mundo financeiro. Te espero lá, um grande abraço, uma ótima semana.